Está no meio do Senhor Jesus, ajudando com a palavra, com as orações, com as intercessões. Glória a Deus por isso. Sem muitas delongas, não quero me estender muito. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 6 e diante. Colossenses, capítulo 2, versículo 6 e diante. Colossenses, capítulo 2, versículo 6 e diante. Vocês procurem orar. Pai, nesse momento nós estamos aqui em Tua presença, momento especial, ao qual minha esposa orou pelas mulheres, orou pelas mães, a qual a gente está agora, meu Pai, na Tua presença, nos preparando para sentar na mesa do Senhor, para estar contigo, Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia. Nós agora, meu Pai, como filhos do Senhor, pedimos Sua presença, Tua palavra. Pai, todo mundo aqui está querendo ouvir assim diz o Senhor e não assim diz o pastor. Que Sua palavra seja rema no nosso coração, que seja semente no nosso meio, e que a gente possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, a falar contigo, a ouvir a Tua voz, a dizer: Pai, Tu és santo, Tu és digno. Pai, receba, Pai, receba tudo no nosso coração e lança, Pai, a semente necessária. Pai, desde já, Pai, eu peço ao Senhor, repreende, meu Pai, toda distração, todas as coisas que não é do Senhor, para que Tua palavra seja ouvida claramente, meu Pai. Pai, que esses barulhos, que essas coisas que incomodam, Pai, sejam deixadas de lado e a Tua palavra seja lançada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Está escrito assim a palavra do Senhor, Colossenses 2, versículo 6 em diante. Vamos ler até o 19. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça pressa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, na qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão de despojo do corpo de carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, e nele também ressuscitasse pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na circuncisão das vossas carnes, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer ou pelo que beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo,
provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Glória a Deus. Podeis assentar. Nós estamos numa situação aqui onde é uma igreja a qual Paulo, no versículo anterior 1, falou que eles não viram ele carnalmente, mas viram em espírito. Então a igreja de Paulo não foi, ele não presenciou essa igreja. E essa carta foi escrita num período em que Paulo estava preso, porque ele fala sobre a questão das prisões, né? Ele também fala de Epáfras, um da região de Colossos, que estava naquela época, levou a notícia da igreja, como estava a igreja para Paulo. E Paulo viu que a igreja estava num dilema muito grande, muito forte. Nós vemos Paulo começando no versículo 4 a falar: digo-vos que ninguém engane em palavras persuasivas. Paulo já estava mostrando que havia ali uma doutrina, várias doutrinas, que estavam começando a corromper o ensinamento do Evangelho naquela cidade. Paulo estava agora numa carta combatendo, ensinando para eles qual é a verdadeira situação e o que eles deviam sair fora. Paulo queria que eles ouvissem que o Evangelho era mais importante para aquele povo, em vez de ver coisas que não eram necessárias. Nós vimos Paulo falando que o povo recebeu do Senhor e que devia andar como o Senhor é. Isso é, a conversão tinha que ser real, tinha que ser completa. Paulo falou que eles deviam estar mais firmados na fé, em vez de ficar preocupados com algumas coisas que talvez aquela cidade estava passando. Por isso eles estavam ouvindo algumas doutrinas que não eram a do Evangelho. Paulo queria que eles crescessem em graça, em força, através de que Cristo era mais importante para eles. Paulo usa uma palavra chamada assim no versículo 8 de vãs filosofias, vãs sutilezas de filosofia que as pessoas estavam usando. Por incrível que pareça, Paulo estava entrando num detalhe que Deus havia também falado em Jeremias, capítulo 29, versículo 8, que Jesus falava assim: porque assim diz o Senhor, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonharam. Paulo já sabia que naquela época Deus já estava alertando sobre algumas coisas que iam acontecer. Pessoas do próprio meio, pessoas que estavam participando da igreja de Colossos, que tinha uma forma de separar algumas coisas que eles estavam ensinando. Paulo não queria que esse povo que tirou do Evangelho e colocou alguma tradição da cidade, tradição de ensinos, que ele fala que é tradição dos homens, que havia sido misturado, e aquilo não estava tirando a graça, estava tirando a força e o poder do Senhor na vida das pessoas. Por isso que ele fala que Jesus foi habitado corporalmente com a divindade de Deus dentro dele. E por isso ele era perfeito.
Quando ele fala cabeça do principado, de potestade, ele fala que Jesus é líder, ele é superior a tudo. Ele fala da circuncisão, porque também naquela época havia judeus naquela cidade, e por isso havia algumas misturas. Em Atos 15 a gente via que Paulo foi ao concílio de Jerusalém, porque alguns judeus queriam que o povo gentil circuncidasse, e ele não queria, o povo não queria. Então havia essas misturas naquela época. Mas Paulo queria que aquele povo entendesse que quando eles aceitaram Jesus, eles foram batizados, que aquilo do passado deles morresse tudo. E eles eram nova criatura em Cristo. Por isso que no versículo 12 ele fala: sepultado com ele no batismo, também ressuscitado com ele pela fé. Paulo está aqui combatendo o verdadeiro evangelho, colocando o evangelho no meio dessa doutrina, tirando as ideias dessa doutrina que estava atrapalhando a fé das pessoas. Paulo queria mostrar para eles que, olha, vocês eram do mundo, aceitou Jesus, e o Senhor Jesus agora te fez perfeito com a divindade que Ele tem em cima de você. Seu corpo agora é o corpo de Cristo. E Paulo começa a entrar em com força sobre algumas coisas que eles não entendiam, como a questão do pecado, que Jesus rasgou aquela cédula quando ele estava na cruz. Ele pagou, tetelestais, está pago a dívida do pecado que estava dentro da gente. E Paulo queria que eles entendessem isso, que olha, está pago, agora precisa vocês viver da forma que Cristo quer que vocês vivam. Não entrando em coisas que não tinham nada a ver. No versículo 16, Paulo começa a falar: porque ninguém vos julgue por que comer, ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, da lua nova, dos sábados. Aqui a gente vê Paulo entrando em coisas que os judeus daquela época colocavam: você não pode comer carne de porco, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. E tinha as festas, você não pode fazer isso, porque estava misturando cultos pagãos com o culto da igreja. E as pessoas começaram a ficar meio perdidas, se podia comer, se podia beber, se podia fazer, se não podia fazer. E aquilo estava simplesmente matando o evangelho. Paulo fala que essas festas é a sombra das coisas futuras que ia acontecer, quer dizer, a sombra de que Cristo ia vir. Todas as festas, todos os utensílios do templo, todas as coisas apontam para Cristo, é direcionado a Cristo. É isso que Paulo queria. Ele queria que todos eles entendessem que nada saía fora sem ser o caminho a Cristo. E essas vãs filosofias queria dominar eles com pretextos humildes. As pessoas chegavam com humildade para essas pessoas de Colossos e fazia culto a anjos, porque eles faziam, como eles eram pagãos e havia muitos deuses na época de Cristo, na época épocas vindouras épocas passadas, havia muitos deuses. Então eles misturavam aquilo e começou a colocar anjos, culto ao anjo. Paulo queria que esse povo entendesse a realidade do que estava acontecendo, que o evangelho era superior a qualquer coisa. O evangelho bastava para eles, porque Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Cristo é provido de organização, junta, liga, tudo tem que estar ligado na cabeça. Sem a cabeça
não tem corpo. Você pode perder um dedo, você pode perder um braço, você pode perder uma perna, mas se você perder a cabeça, você não tem um corpo. E Cristo era a cabeça, e eles estavam perdendo essa cabeça. Paulo queria que esse povo fosse afastado do rudimento do mundo e saísse fora dessas coisas que estavam entrando no meio deles. Porque eles botavam, não toque nisso, não prove isso, não manuseie aquilo, e estavam misturando as coisas, e estavam misturando o ensinamento. A carta de Paulo a Colossos, ele queria simplesmente organizar o evangelho certo na cabeça deles. Eles haviam ouvido, agora precisava estar organizado, porque fizeram uma bagunça com essas doutrinas e essas leis. A gente sabe muito bem que Paulo aqui estava querendo colocar, agora a gente lembrando algumas coisas do tempo de hoje, Paulo queria colocar Jesus no centro da vida daquelas pessoas. Paulo estava tirando tudo e colocando Jesus o centro de tudo, o centro de todas as coisas. Nós sabemos como hoje todo mundo tem sonho, todo mundo quer ser feliz, todo mundo busca felicidade em alguma coisa, todo mundo traça metas, objetivos, todo mundo olha para o futuro com a esperança de que um dia alguma coisa vai se cumprir. Nós queremos ser bem-aventurados. A felicidade é algo indispensável para todos nós. Mas para isso, irmãos, nós temos que colocar Jesus no centro das nossas vidas. Nós temos que colocar aquele que é digno, aquele que está sentado à direita do Pai, e através dos nossos quereres, das nossas vontades, e através dos nossos méritos também, de não andar fora do caminho do Senhor, por falta dessa felicidade, por falta de colocar Jesus no centro, no centro das nossas atenções, nós vemos que aquela cidade começou, pessoas entrar no meio, doutrinas entrar no meio, de conhecimentos vãs, que iam se misturando com o Evangelho, ia tentando misturando e afastando daquilo que é mais importante, tirando a pessoa do centro de todas as coisas, tirando Jesus do centro da vida deles. Nós vivemos um tempo igual esse hoje. Nós vivemos em meio evangélico, cheio de normas, de dogmas, que talvez afaste pessoas que precisam ouvir de Cristo, precisam colocar Cristo no centro da vida deles, mas o dogmas passa mais. Águas que se colocam em cima de televisão e a pessoa bebe uma água abençoada, mas não é abençoada é Cristo no centro da vida da pessoa. Gestos, roupas, vestimentas, talhes, kippah, que são rudimentos, coisas da vida de judeus, que não tem nada a ver com gentios, porque em Atos 15, o próprio Tiago falou: não coloquemos as coisas de Moisés, a lei de Moisés para eles, porque deles só não pedimos para eles, para que eles não comam do que é consagrado, do sangue, do sufocado. Ele está falando assim: olha, essas coisas de judeu é para o judeu, a coisa para o gentio é para o gentio.
Paulo estava combatendo as pessoas que buscavam a felicidade em qualquer relacionamento, de qualquer jeito, com qualquer doutrina. E hoje nós temos isso. Muitas doutrinas espalhadas que tiram Jesus do centro da atenção, do centro da vida do ser humano. Jesus é suficiente, a cruz foi suficiente. Paulo fala que só precisamos seguir como Cristo andou. Nós só dependemos de confiar no Senhor, na sua divina providência na nossa vida. Nossa maior força é confiar em Cristo e acreditar e descansar nele. Não vai ser norma, não vai ser vestimenta, não vai ser dias, não vai ser nada que vai nos abençoar, sem ser que a gente esteja no propósito do Senhor. Muitos falam em processo. O único processo correto é você estar com Cristo, você ser igual a Cristo. Não precisa de muitas coisas, não é pelas suas obras, não é pelas nossas obras, é por Ele, tudo dele, tudo para Ele. O que nós precisamos ser é ser espelho, refletir Cristo. Esses dogmas, essas coisas extraordinárias, extrapolantes que vemos, não leva a Cristo assim, muito pelo contrário, põe poder em roupas, põe poder em atos, põe poder em montes, põe poder em várias coisas, mas esquece de Cristo, que é o centro da nossa vida. Se a gente não colocar Jesus no nosso meio, vai ser difícil, vai ser complicado. A obra da cruz foi necessária para nos salvar, e ela é necessária e ela é suficiente. Paulo fala que Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Não precisa você colocar tanta coisa em cima de coisas que não existem, sem ser você ser igual a Cristo. Não precisa, que sua força é insuficiente. A Bíblia fala que você não consegue pagar o preço do seu irmão, porque você não consegue pagar com seu sangue, porque você é pecador. Então suas obras é para você fazer obras que igual a Cristo, amar o seu irmão, colocar Deus acima de qualquer coisa, tirar os olhos das coisas terrenas, olhar para o céu onde Ele está, ser igual a Ele, refletir a palavra de Cristo, ser igual a Ele, ser sombra dEle. Nós precisamos colocar Cristo no centro das nossas vidas. Nós precisamos emanar Jesus Cristo nas nossas vidas. Mais importante, sabendo quem Ele é, sabendo o poder que Ele tem. Porque muitas vezes as coisas estão acontecendo hoje porque as pessoas esquecem do poder que Jesus tem. As pessoas esquecem que Jesus é Deus, é Filho de Deus, está sentado à direita do Pai. Mas nós colocamos coisas mais importantes para nós aqui da terra e afastamos do centro das nossas atenções, que é Jesus Cristo.
E Jesus já sabia. Jesus já sabia desse nosso jeito, dessas nossas coisas. Ele já sabia que a gente ia ficar desse jeito, procurando felicidade em alguma coisa. No Sermão do Monte, Mateus 6, versículo 25 em diante, está escrito assim: pois isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pois pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem juntas em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestiário, por que estáis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu igual a qualquer um deles. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não os andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitas de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso é acréscimo. A nossa felicidade é acréscimo. Nós temos que ser justos como Jesus foi justo. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, colocar Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. A nossa felicidade está em ser igual a Cristo. A nossa felicidade é olhar que daqui a um tempo nós vamos morar no céu com Ele. Porque a obra da cruz não foi nada mais, nada menos do que a porta de abertura para que a nossa vida fosse juntos com o Pai. Assim como aquele povo daquela época que começou a misturar o conhecimento do Evangelho, começou a misturar doutrinas no meio do Evangelho. Precisamos nos afastar disto. Só Jesus basta. Como ele mesmo falou com Paulo, naquela vez que ele queria tirar aquele cravo, aquele espinho da vida dele, Jesus falou: minha graça te basta. O Evangelho nos basta. Precisamos só refletir a Cristo. Refletir a Cristo. Só a graça nos basta. Somente a graça nos basta. Nesse momento em que a gente está preparando a ceia, nós estamos preparados para a ceia do Senhor. Nós precisamos entender que só a graça de Cristo nos basta. Só a graça nos basta. Nada mais. Só a graça.
Essa palavra que Deus deixou para vocês hoje. Que Deus abençoe. Nós vamos agora fazer aquilo que Deus mandou fazer. A cerimônia da Santa Ceia.